Quero saudar o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao canal Desempregadora da Palavra. Eu espero que todos vocês estejam bem, que a noite de vocês tenha sido uma noite de paz e que essa quarta-feira seja uma quarta-feira cheia de bênçãos do Senhor para a tua vida, meus irmãos. Eu profetizo sobre a tua vida que o teu dia será uma bênção, porque o Senhor é o responsável para nos abençoar. Ele é o galardoador daqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz. Estou muito feliz pela oportunidade de poder mais uma manhã falar com vocês sobre a palavra do Senhor. Tá bom? Seja muito bem-vindo. Para você que é inscrito, que o Senhor te abençoe. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe, deixe o seu joinha e não se esqueça de ativar lá o sininho para que todas as vezes que eu gravar um vídeo novo aqui você seja avisado em nome do Senhor Jesus. E assim nós possamos juntos, nos encher dessa boa e poderosa palavra. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra ainda, sobre nós sermos testemunhas vivas dentro da nossa casa, no livro de Marcos. Hoje eu quero falar sobre Marcos, capítulo de número 5, o versículo de número 18, em nome de Jesus. Marcos 5, 18, que diz assim: E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Eu tenho certeza que os irmãos conhecem esta passagem bíblica, que vai falar nada mais, nada menos que no capítulo 4 do livro de Marcos, o Senhor Jesus, ele, enfrenta ali uma tempestade juntamente com os discípulos. Os discípulos começam a ficar desesperados. Jesus já havia dito que era necessário passar para o outro lado, e chegou algum determinado momento ali que os discípulos começaram a ficar desesperados, lembrando que alguns deles eram pescadores e se moram, na beira do mar ou da praia que seja, mesmo que não eram pescadores, no mínimo sabiam nadar. O que me faz eu ficar pensando do porquê desse total desespero. Talvez o que estava acontecendo naquele local, em alto mar, era uma coisa tão terrível, que fizeram com que os discípulos, embora soubessem nadar, dentro deles bateu um desespero terrível. E Jesus estava com eles no barco. Repare que mesmo Jesus dentro do barco, preste atenção nisso, é possível sim que você passe momentos muito difíceis, mas qual é a lição a ser aprendida? Mesmo momento difícil com Jesus dentro do barco, é certeza de que você não vai morrer e vai chegar do outro lado, porque afinal, quem disse que passemos no plural, ou seja, eu também vou, foi Jesus. E se ele falou, ele é digno de toda aceitação e confiança, que nós, em nome do Senhor, possamos dar mais crédito para aquilo que ele falou. Jesus disse: vamos chegar do outro lado. Há uma tempestade em alto mar. O desespero toma conta dos discípulos. Há duas tempestades aqui que precisam ser acalmadas: a tempestade externa e a tempestade interna, que estavam dentro dos discípulos. Quando Jesus dá uma ordem e ele acalma a tempestade, ele repreende os ventos e fala ao mar. Jesus está repreendendo tanto uma ação demoníaca que se deu por causa da tempestade, sim. Os efeitos naturais ali, naquele momento da natureza, era sim uma ação demoníaca, e eu vou te explicar por quê. E também tinha uma tempestade interna. O Senhor Jesus acalmou o coração dos discípulos para que eles então não ficassem mais assustados e apavorados. E você vai ver que Jesus deu uma ordem, ele repreende, nós sabemos que o texto fala repreende. Então há uma ação demoníaca. Por quê? Porque Satanás não queria que Jesus chegasse do outro lado. Por quê? Porque em Marcos capítulo 5, você vai ver que existe um homem que a Bíblia não me dá nome, só diz que ele era um endemoniado de Gadara. Gadara é uma
dentre as 10 cidades que, compunha aquele local. É por isso que no último versículo que eu li fala Decápolis, porque fala sobre 10 cidades. Só que dentre as 10 tem uma que é a região de Gadara. Quando Jesus fala para os discípulos, passemos para o outro lado, você acha que para que lado que Jesus queria ir? Jesus queria ir justamente neste lugar. Porque há um homem que está preso pelas correntes de Satanás e precisava ser liberto. Jesus queria chegar do outro lado, além de ensinar grandes coisas espirituais, acalmar o coração dos discípulos, a fim de que eles começassem a crer ainda mais no poder desse Jesus. Ele também quer libertar um homem que está do outro lado. É só você ver isso no final do capítulo 4, início do capítulo 5, ele fala: e chegaram a outra margem do mar, que era a província dos Gadarenos. Nesse local é esse homem, que está preso em grilhões, que é endemoniado e que precisa de ajuda. E quando Jesus se aproxima, há uma legião de demônios que está nele, que os próprios inimigos aqui, aliás, os demônios pedem para Jesus para que eles pudessem se alojar no corpo dos porcos, e quando eles vão, esses porcos vão e se jogam de um despenhadeiro e morrem. Você vai ver que as pessoas daquela região, elas estão tão mais preocupadas com aquilo que traria lucro para os seus senhores do que a libertação de um homem. Pessoas mais preocupadas com aquilo que vai satisfazer a si mesmo e não se importa com a dor do outro. Não quer nem saber, aliás, o que está acontecendo na vida da pessoa. Afinal, se ele é endemoniado, talvez foi ele mesmo que procurou isso para a vida dele, não é mesmo? Não são muitas pessoas que pensam dessa forma? Mas Jesus não pensa como o homem pensa. Jesus vai além daquilo que ocasionou aquilo na vida daquele homem e vai olhar para ele e vai libertar ele. Por quê? Porque lá na frente ele sabia que esse homem seria alguém que seria usado por Deus de uma certa forma. Esse homem é liberto. As pessoas daquela região ficam nervosos e pedem para Jesus sair. Repare, quando os demônios ainda estão no corpo do homem, eles fazem um pedido. Quem fez o pedido no texto foram os demônios que estavam no corpo do gadareno. E diz: Senhor, deixa-nos, permita-nos que nós entremos no corpo dos porcos. E Jesus atende, ou não atendeu? Está escrito. Os demônios pediram, Jesus atendeu. Você vai ver que agora as pessoas do local estão nervosas, pedindo para ele se retirar daquela região, porque trouxe muito prejuízo para eles, egocêntricos. E quando eles entram no prejuízo, o que eles fazem? Eles também fazem um pedido: Senhor, se retira daqui. E Jesus atendeu o pedido deles. Então vamos lá. Jesus atendeu o pedido que os demônios fizeram. Sai do corpo dele, entra nos porcos, os porcos morrem. Agora os donos dos porcos fazem mais um pedido: Senhor, se retira daqui, vai embora. Mais importante para nós aqui é lucro. Você já acabou com tudo, então por favor, se retira. É o que está escrito. Irmãos, quem me conhece sabe, eu não gosto de romantizar nada. Eu gosto de ser claro, objetivo e racional dentro do texto. Eles pedem para se retirar. Jesus se retira. São 2 pedidos, Deus atendeu: dos demônios e dos moradores daquela região. Só que agora onde nós lemos no verso de número 18, que entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele, e Jesus não permitiu. Peraí, o demônio pediu, Jesus atendeu. Os moradores da região pediu, Jesus atendeu. O homem que foi liberto, que está sentado são, que diz o texto que ele estava sentado são, nem parecia a mesma pessoa, agora foi liberto das garras de Satanás, fez um pedido: posso andar com você? O que Jesus falou? Não lhe permitiu. Não parece meio contraditório, não parece uma coisa assim, nossa, mas meu Deus, a pessoa agora tá num nível, essa pessoa agora já tá demonstrando assim, sabe, claramente, externamente, fisicamente, que tá pronto. Por que Jesus não deixa ele ir com ele? Pensa nisso. Jesus atendeu o pedido dos demônios. No texto, nesse contexto, irmãos, presta atenção. Jesus atendeu o pedido dos moradores daquela região. Só que agora Jesus não atendeu o pedido daquele que aparentemente estava pronto para seguir com Jesus para onde queria. Jesus vai falar uma coisa para ele, não lhe permitiu, mas ele disse, ele não permitiu, mas não proibiu. Para estar com Jesus, não importa a sua aparência física, você tem que estar pronto.
Pronto aos seus próprios olhos é uma coisa, mas qual é a fase que eu preciso passar para estar pronto para andar com ele aonde ele vai? Olha o texto, irmãos. Ele não permitiu, mas também não proibiu que ele o quê? Falasse. Ainda que você não esteja pronto ainda para começar a ir em lugares, mas tem um princípio, você pode ainda falar dele aonde? Na sua casa. Olha, meu Deus, você reparou? Segunda, terça e quarta, tudo sobre você ser exemplo vivo de pregação vívida dentro da sua casa. Jesus não permitiu que ele andasse com ele. Não permitiu que ele ainda fosse em outros lugares pregar o evangelho. Mas ele falou, você não vai para outros lugares ainda, mas porque você tem um princípio, vai ter que aprender a pregar onde? Dentro da tua casa. Através do que? Do teu testemunho. Olha o que ele diz. Vai para os teus, vai para a tua casa e vai para os teus. Teus é quem aqui, irmãos? A não ser a família. Hã? Quem é esses teus? Vai para os teus. E anuncia-lhes, ou seja, vai pregar. Vai lá primeiro. Aonde? Quão grandes coisas o Senhor fez e teve misericórdia de ti. E olha o que me chama mais atenção. E ele foi. Ficou triste? Ficou cabisbaixo porque ainda não era a hora? Não. Você está pronto a teus próprios olhos. Espera aí. Você tem que passar pelo crivo de Jeová. Você tem um lugar primeiro para você ser exemplo. Tem um lugar primeiro que você vai ter que falar sobre essa palavra onde? Na tua casa e no meio dos teus. E olha o que ele fala. E ele foi. E foi anunciar em Decápolis. Só essa palavra aqui já me chama muita atenção. Por quê? De onde esse homem era? De Gadara. Uma das 10. Ele não se limitou apenas no local, ele foi para outros lugares. O que eu quero dizer? Que primeiro ele fez alguma coisa na casa e para os teus. E aonde Jesus não pôde chegar, porque os moradores o proibiram, Jesus usou esse homem como instrumento vívido através do seu testemunho ocular do poder de Deus. E o seu testemunho alcançou mais regiões aonde o próprio Jesus literalmente não pôde entrar. Então, onde Jesus literalmente não pôs os pés, ele de uma certa forma entrou através do quê? Do testemunho da pessoa que foi transformada, que após o encontro com ele não viveu do mesmo jeito e que com certeza mostrou uma mudança muito radical. E as pessoas o quê? E todos se maravilhavam. Por causa do quê, meus irmãos? Se não é por causa do testemunho que eles viram naquele homem que era endemoniado e agora está são. Tem lugares que o nome de Jesus é proibido. Talvez em trabalho, talvez você na escola, talvez na faculdade. Ó, irmãos, olha o contexto que nós vivemos. O nome dele é proibido e por causa do nome dele muitos são perseguidos. Já dizia a palavra, por amor ao meu nome é que vocês vão sofrer. Tem lugar que o nome dele não entra. Mas aonde o nome literal não entra, ele em testemunho vivo através de você vai entrar em nome de Jesus. Tem lugares que o nome dele não é bem-vindo, mas se as pessoas começarem a perceber ele na tua vida, você vai ver como eles vão passar a crer. Jesus atendeu os pedidos deles, mas não atendeu daquele que já havia sido transformado. Por quê? Porque você pode até estar pronto a teus próprios olhos, só que tem um crivo que você precisa passar. Qual? Qual tem sido o teu testemunho dentro da tua casa e no meio dos teus? Isso é muito forte. Isso é para nós refletirmos sobre isso. Jesus atendeu. Mas o dele, Jesus falou, é como se dissesse, você ainda não está pronto. Não dá ainda para ir comigo para onde eu vou. Você pode beber o cálice que eu bebo? Foi a pergunta de Jesus para a mãe de Pedro e Tiago. Aliás, de Tiago e João. Você pode beber o cálice que eu bebo? Você pode realmente entender o que eu estou fazendo aqui. Você pode até aos seus olhos estar pronto. Mas peraí, falta uma coisa. Vai primeiro para a tua casa. Vai primeiro para o teu. Vai lá mostrar para eles o que foi que eu fiz na sua vida. Olha o que Deus fez na sua vida. E qual é a consequência? Vai chegar em lugares que muitos não conseguiram chegar por causa de um testemunho. Aleluia. Sabe o que isso ainda me mostra? Que antes de você querer falar para os outros de fora, Deus ainda quer que você fale na tua casa. Deus quer que você ainda seja um testemunho na tua casa. Como que eu posso ser testemunho? Eu preciso mostrar que eu sou transformada. Se for para mim para a igreja e continuar agindo da mesma forma, se alguém na igreja fora dela ser outra pessoa, como que a minha família vai se chegar a Jesus? O Senhor colocou isso no meu coração desde o início da semana para falar. Eu não sei se vai ser a semana inteira, tá? Porque tá sendo dias corridos, mas vamos lá. Não sei se vai ser a semana inteira. Porém, o Senhor ainda está falando acerca de ser testemunho dentro de casa.
Se vão te dar crédito ou não vão dar crédito, não sei. Alguém poderia ter apontado a pessoa e falei, esse cara endemoniado, a gente sabe quem ele era, sabe como ele andava. Você lembra quando ele falava várias vozes? Totalmente endemoniado, não vai dar crédito, né? Pode ser que uns não. Pode ser que uns, quando olham para o teu passado, não dê crédito para você. Mas uma coisa é certa, eles podem não dar crédito, mas eles têm que ver uma mudança. Se eles vão aceitar ou não, isso é com eles e Deus. Mas você vai continuar fazendo a tua parte. Não importa de onde você veio, não importa qual foi o teu passado, não importa. O que importa é o que você vai fazer após o encontro com Ele. Vai continuar da mesma maneira? Vai continuar vivendo do mesmo jeito? Ou vai começar a mudar uma mudança? Vai começar, aliás, ter uma mudança e vai alcançar mais pessoas para a glória do nome dEle. É isso que Ele quer fazer. É isso que Ele quer saber após o encontro com Ele. Se você mudar, você vai ganhar a sua casa. Isso é profético, receba isso pela palavra do Senhor. E você vai alcançar lugares onde o nome dele às vezes nem pode ser anunciado, mas o teu testemunho vai falar muito mais sobre ele do que você imagina. Se essa palavra de Deus, porque não é minha, é dele, foi relevante para a tua vida, prova isso em testemunho e divulga, compartilha. Se inscreva no canal, manda pra geral na sua casa. Me ajude a continuar falando sobre essa boa e poderosa palavra na mídia. Porque ainda que não fosse por aqui, eu vou continuar falando. Lembra daquela palavra que eu falei uma vez sobre os 4 leprosos, que ainda permeia meu coração? Se eu ficar só com isso pra mim, eu não faço bem. Eu preciso anunciar a boa e poderosa palavra. Continua, meus irmãos. O Senhor quer usar a tua vida. O Senhor quer usar você. Mas não fique aos seus próprios olhos achando no seu ego que talvez você já esteja pronto. Para que eu pudesse chegar aqui nessa parte, aqui agora, eu passei por muitas coisas antes. Muitas coisas antes. Às vezes a gente olha a pessoa chegando em tal nível, nossa, ela tá, mas você não sabe o que ela passou antes para estar onde ela está agora. Talvez muitos almejam estar no lugar que você, mas não tem a capacidade, aliás, não tem o desejo, não tem a mesma garra de enfrentar o que você enfrentou. Não é para muitos, aliás. Infelizmente, o que a Bíblia fala? Muitos, Deus quer, você acha que Deus não quer? Muitos são chamados, mas só que poucos são escolhidos, porque são poucos que vão chegar até o final. Preste atenção nisso. Se fossem muitos, a porta que entrava no céu era larga. O que a Bíblia diz? A porta que conduz à perdição é larga, mas o que conduz ao céu é estreita. Por quê, irmãos? Por que tem que ser estreita? Por que é pequena? Porque não é todo mundo que vai chegar até lá. Eu quero encorajar você nessa manhã a não ser apenas um dos muitos, mas os escolhidos. Esteja na minoria, mas seja escolhido para a glória de Deus. Esse homem não pôde ir junto de Jesus, mas olha tantos feitos que ele fez mesmo no anonimato. Mesmo no anonimato, mesmo não sendo reconhecido, mesmo seu nome não estando em evidência, mesmo seu nome nem sendo anunciado. Mas ele fez, porque o encontro com Jesus promoveu uma mudança tão radical, tão poderosa, que o seu ato de gratidão foi o quê? Eu preciso falar desse Jesus. Você já parou para pensar? Você está entendendo aqui o que Jesus está falando? Aleluia, você está entendendo? Que não basta você apenas conhecer e ficar para si. Você precisa falar. Você precisa anunciar. Você precisa. Eu já disse isso uma vez. Jesus não depende de nós, mas Ele precisa de nós para anunciar essa boa palavra. Ele precisa de mim e de você. Ele quer nos usar. Ele quer nos incluir. Você está vendo? Como é sobre a questão de propagação. É sobre falar. É sobre falar. É sobre anunciar, é sobre viver, é sobre ser salvo naquele dia. Não dá, irmãos, não dá, simplesmente não dá. E eu não tô brava não, viu, pelo amor de Deus, é o meu jeito. Mas não dá para simplesmente nós ouvirmos isso, absorver e não passar. Tu não é bucha não, meu irmão. Bucha é que passa e absorve e retém, não é para reter. Depois de reter, aliás, passa para outros. Eu falo direto com o irmão lá da igreja lá, eu falo, irmão, ainda bem que essa palavra aqui não está patenteada por mim, porque o que você fala, se eu achar que vale a pena para mim, eu pego e vou passar, o que eu falo, tu pega e passa, e assim a gente vai prosseguindo. A palavra não é nossa, é de Deus. É de Deus.
E a gente precisa continuar propagando essa palavra. Você tem que passar por um crivo de Deus. Vai anunciar, vai. Mas faça primeiro isso na sua casa. O Senhor colocou isso no meu coração, então eu tenho certeza que além de mim, mais pessoas precisavam ouvir isso. E hoje ficou mais longo. E você dá glória a Deus, aleluia, por isso. Ficou mais longo. Mas é porque o Senhor quer ainda falar alguma coisa acerca disso. Eu não sei como tem sido o teu testemunho. Eu não sei se você já tem dado o seu sangue, sabe? Como os pais de Sansão, como eu havia dito no primeiro vídeo na segunda-feira. Eu não sei o que você tem feito. E acredite, você não está perdendo nada se você continuar. Ai, irmã, mas se não der... Você não está perdendo nada. Continua. Continua. Porque o Senhor confiou isso na tua mão. Então você vai continuar fazendo em respeito e reverência à ordem que Ele deu. E é o que eu sempre digo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, meus irmãos. Quem mandou foi Deus. O id dele é uma ordem, não foi uma sugestão. Eu falei no vídeo de ontem, eu não gosto de romantizar nada. Eu não gosto de romantizar. Na verdade, a gente tem que entender isso. Id revela a ordem. E se é uma ordem, não é uma sugestão. Ah, o que você acha? Você quer ir lá anunciar? Não, é uma ordem. Por isso quem manda, quem pode. E obedece. Quem tem juízo. A fim de que você não entre em juízo com ele. Faça o que Deus mandou. Anuncie em nome de Jesus. E você vai ver como todos vão se maravilhar. Em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, viu? Não se esqueça. Não se esqueça de compartilhar. Não se esqueça de dar um like. Não se esqueça de se inscrever. Por favor, ative a notificação para que você seja avisado. Deixa mais e mais pessoas ouvirem essa mensagem. Vamos junto comigo crescer esse canal. O Senhor falou que faria, então eu estou descansada e confiante no que Ele vai fazer. Só que o meu papel é continuar com isso aqui. E o dele eu sei que Ele já está fazendo. Em nome de Jesus. Muito obrigada pela tua companhia até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus. Amém.